Boa noite. No ar, mais um TV Com em Debate. Hoje, quarta-feira, temos aqui dois convidados. Tem aqui à minha direita o Wagner Pontual, da Comissão de Moradores do Estuário, e à minha esquerda o Francisco Carlos da Cruz, da AMAB, Associação de Moradores do Bairro do Estuário. Fica aqui já o convite para todos os telespectadores que tiverem interesse nos assuntos que forem abordados, estarem participando. Vocês podem ligar no 2138-4677, conversar aqui com a produção, mandar a sua pergunta e participar. Então eu quero começar agora, iniciando agora o nosso programa, eu quero estar conversando com o Francisco, que é o presidente da associação. Sou do fiscal, Conselho Fiscal. Tá certo, tudo bem. Francisco, mas você como um participante ativo de todo esse movimento e tudo, queria saber de você como é que, e fica também para o Wagner também, para depois estar conversando e estar tocando no assunto, queria que você desse uma boa noite para o nosso telespectador e depois já começasse contando como é que você está enxergando toda essa mobilização do bairro, dos moradores do bairro, com relação ao traçado que está sendo proposto para o túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. O problema é o seguinte, Rogério, o que aconteceu é que nós fomos pegos de surpresa. Chegou um pessoal de topografia, começou a demarcar a nossa comunidade, sem que o governo do estado fosse lá para pelo menos saber se o pessoal queria ou não abandonar suas residências, e simplesmente acabou vazando que era um traçado do túnel. Conclusão, pôs a população em pandemônio. Tá? Como até hoje tem gente até doente lá. Tá? Porque é uma casa popular, é a primeira do Brasil. Agora querem acabar com a primeira casa popular do Brasil. Então a população começou com uma casinha simples, humilde, família foi crescendo, não tiveram condições de ter uma outra residência. O que fizeram? Fizeram sobrados, na qual vivia as duas, três famílias até junto. E agora? Esse pessoal vai para onde? Entendeu? E o prefeito, junto com os vereadores, estão nos apoiando. Espero que continue, porque senão vai ficar difícil. Tá certo. Wagner, boa noite. Queria que você também comentasse a respeito, porque a gente está percebendo, acho que todo mundo está acompanhando, a cidade toda está acompanhando com muita expectativa, até porque é um equipamento que vai ser importantíssimo, é uma obra de infraestrutura que vai mudar a cara da região. Esse túnel, ele se faz necessário, acho que ninguém tem dúvida disso. Mas é claro que todo mundo quer que ele ocorra causando o menos impacto possível para a população. Queria que você comentasse um pouco a respeito. Eu sei que na segunda-feira houve uma audiência pública para debater o assunto. Queria que você cumprimentasse os nossos telespectadores e começasse a falar um pouco dessa problemática. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que a TV.com nos propôs para a gente expor o que a nossa comunidade está passando e agradecer também a todos vocês, certo? Bom, gente, o que acontece é o seguinte, na segunda-feira nós estivemos lá na prefeitura e eu e um amigo meu, pelo pseudônimo de Frigideira, conseguimos entrar dentro da reunião dos vereadores com o prefeito e com o rapaz da Dersa. E simplesmente o que deu para ver ali, o que deu para ver estatisticamente em tudo que ele colocou, foram vários segmentos. Primeiro, são 7 traçados com 13 opções. E eles acharam essa opção melhor do que todas. Já foi declarado isso. Tanto que até o governador, no site você pode ver que ele está dizendo que o projeto é esse, o traçado é esse. Mas, por felicidade nós chegamos lá, nós escutamos tudo, e o ponto positivo da manhã que nós tivemos lá foi o prefeito. O prefeito, após a reunião, reuniu o pessoal que estava lá aguardando os moradores na Sala Santa Isabel, e lá, junto com os outros vereadores que foram para lá, acompanhado com a deputada Thelma de Souza, eles foram e deram um acalento a gente. O que é isso? Ele falou com todas as palavras, escutou todos os moradores que estavam lá, inclusive teve uma senhora
de 80 e poucos anos que estava lá e chegou para ele e falou assim: e o direito do idoso, onde está? Porque a nossa comunidade é de gente com uma idade bem superior, entendeu? Uma média, para você ter uma ideia, a média lá é de 60 anos, entendeu? Dos moradores que moram. Bom, vamos por parte. Aí o prefeito nos atendeu muito bem e, no fim de suas palavras, que eu acho que valeu a pena esperar escutar o prefeito falar isso. Ele falou: essa tinta da caneta é minha. Se tiver que acontecer alguma coisa aqui na nossa cidade, vai passar pela minha assinatura. Se eu não assinar, não sai. Se depender de mim, vou fazer o possível para não desapropriar os moradores do bairro do Estuário do Macuco e suas casas. Para nós isso valeu de grande afeto, entendeu? Aí depois, se você quiser que eu continue falando da noite, aí eu já... Não, eu queria só para a gente pontuar, Wagner, com relação, por exemplo, você citou que durante a sua permanência na reunião, em conjunto com o prefeito e os demais vereadores que estavam presentes, tudo, que foi dito que haviam 7 traçados. Que você tinha 7 pontos com 13 traçados. Com 13 traçados. Qual que você acha que poderia substituir? Eu acredito, penso que o governo possui uma equipe técnica que chegou a esse traçado, sendo considerado o ideal, passando por ali. E qual outro que você viu, o que você vislumbrou antes nessa reunião, que você acha que a gente poderia estar colocando aos telespectadores e que poderia ser uma alternativa mais viável do que a que está sendo apresentada? Olha, pelo que eu vi lá, eu não sou engenheiro, mas tipo assim, se vai fazer uma coisa dentro de uma cidade, primeiro consulte os engenheiros da nossa cidade. E isso não foi consultado. Deixa eu te interromper só um minuto. Eu estou falando isso porque assim, eu acho que é um consenso nosso, acredito que o Francisco também tem essa, de que o túnel é fundamental. Que nós não estamos Não, eu tenho certeza disso. Eu estou falando só para a gente conversar como se o telespectador estivesse debatendo com a gente. Esse é ponto pacífico. Sim. O túnel precisa sair. Com certeza. A gente também, desenvolvimento. Né? Claro, e a gente também pode ter como certo que quer ele iniciando a sua rampa de acesso ao túnel, o espaço, a via toda, alguém vai ser prejudicado. Né? Tem lugares que não. Não, o que a gente pode ter é menos impacto. Mas, Rogério, ali não é só o pessoal da desapropriação. Em volta desse traçado, até a minha casa, indiretamente eu também estou sendo prejudicado. Eu e muitos. Nós temos uma praça de esporte lá, que são várias casas populares. Não sei se você conhece lá. Conheço. A minha rua é uma lateral dessa avenida. Conclusão, a outro lado da avenida, da rua, já está desapropriada por parte das empresas particulares de portuária. Vão desapropriar o outro lado, atrás da minha casa. Vai passar uma avenida de grande porte, como você deve ter visto no projeto. Conclusão, eu vou ficar num quadrado ali. O pessoal lá da praça também não vai ter acesso. Como é que o cara vai atravessar uma avenida daquela ali com uma criança, vai para um colégio, para ir para o mercado, para qualquer lugar? As crianças, hoje lá as crianças estão a pé sozinhas. Os pais não precisam acompanhar a criança. Tem um morador que ajuda a atravessar uma rua que é estreita e com uma avenida dessa aí. Entendeu? E foi taxativo. Tanto o metro já colocou agora recentemente que é taxativo. Não tem volta. Entendeu? Ninguém lá no bairro é contra esse traçado. Que eu te falei, é o desenvolvimento, precisa desenvolver, tá? Só que lá é inviável na nossa região. É inviável. Perfeito. Bom, o que eu tenho para falar a respeito disso é o seguinte: existem 7 pontos e 13 traçados, certo? Como você perguntou, eu vou responder. Existem 2 traçados diferenciados que dá para se fazer sem desapropriar. Temos o Valongo na entrada da cidade, como no primeiro projeto, quando veio, todos os vereadores concordaram de ser na entrada da cidade. Por quê? Você vai trazer um fluxo de carros muito grande para o meio, entre Ponta da Praia e entre a balsa. Entre a balsa e o centro da cidade. Então você vai se concentrar aqui, você imagina, aquela Afonso Pena, quando bate 5 horas da tarde, é horário de pico.
Esse horário de pico, já só os carros da cidade ali no meio ali, já fica um transtorno total, que é o pessoal saindo do emprego e coisa. Agora tu imagine o paulista descendo para ir para o Guarujá e coisa e tal. E concentrar tudo naquele meio. Mas eu acho que, por exemplo, o paulistano que está descendo, ele não necessariamente, ele já vai pela Piaçaguera, tudo, não vai vir mas pra... como muitos vêm Mas ele não vai precisar entrar aqui na cidade para pegar o túnel. O túnel vai beneficiar mais o Santista e o Guarujá. Agora, Rogério, com traçado na ponta no centro da cidade, já dá para você desviar. Um pessoal vai pela Piaçaguera, outro já é cerco, cai diretamente no túnel. Mas os próprios carreteiros vão se utilizar isso. Qual é a diferença? A vereadora Vanotti foi muito feliz na colocação dela também. Por causa de 300 metros de perfuração a mais do que o do estuário. 300 metros. Mas, pô, 300 metros ali vai dar uma diferença, porque o túnel ali no Macuco é 1 minuto e 45 a 60 por hora. Estatisticamente o cara falando. O cara da Dersa. Agora, 1 minuto e 45 ali para passar pelo túnel, o que é 300 metros a mais? Nossa. Qual é a diferença de 300 metros a mais? Vai se gastar mais um pouco? Pô, o projeto é 2,5 bilhões. Eu estava lá e escutei do presidente da Dersa. 2,5 bilhões. E quanto vale a vida de um trabalhador que lutou a vida toda para ter sua casa popular e ter seus familiares dentro de uma residência? Para seus filhos, netos e bisnetos. Quanto vale isso? É difícil. Eu tenho certeza disso, mas assim, a gente também precisa ponderar que... Eu estou falando isso, não quero fazer o papel do advogado do diabo. É que eu acho que a gente precisa colocar... A minha posição aqui não é de simplesmente a gente só concordar com tudo. É provocar discussão, até porque eu acho que o ideal, e até acho que o nosso telespectador deve também presenciar e participar disso. O mais importante é o que está acontecendo. Eu acho que a sociedade precisa discutir. Eu acho que a gente precisa encontrar um denominador comum, né? Eu continuo achando e pensando que, independente da onde vá ser feita a obra, algum impacto vai causar. Então, a gente precisa discutir, a cidade, o santista precisa discutir qual a melhor solução que tenha menos impacto e que dá menos... Não, eu acho que está sendo discutido. Não, agora, fomos pegos de surpresa. Mas é que eu acho até, eu vou fazer até, pode ser que vocês não concordem, mas eu acho que a Dersa foi infeliz quando ela iniciou aqueles levantamentos topográficos, tudo sem antes ter avisado, ter comunicado, porque tudo ainda não é exatamente definido, como está acontecendo com o VLT. O VLT iniciou a obra do primeiro trem, uma obra de impacto também, uma obra importante, é um modal de transporte que vai melhorar em muito, né, a mobilidade na cidade, só que ela iniciou o primeiro traçado, o segundo foi questionado, até porque era completamente estranho para nós santistas, o segundo traçado, e agora está em discussão, já não vai mais ser aquele traçado proposto, vai se alterar o traçado do esse segundo trecho, o traçado vai ser alterado. Então, com relação à obra do túnel, a mesma coisa. Eu acho que nós precisamos levantar a discussão, escutar as pessoas que conhecem, porque você bem disse no início da sua fala que é importantíssimo que sejam ouvidos os engenheiros da cidade, os técnicos da nossa cidade, da nossa região, que conhecem realmente a dinâmica do trânsito, a dinâmica de deslocamento na cidade. O que mais deu esse ênfase aí para o pessoal estar preocupado é que vieram com a proposta de valor venal. Você imagina, um valor venal de uma casa daquela não custa 80 mil. Teve gente que gastou mais de 100 mil. Não, isso é um absurdo. Hoje já se fala em outra coisa. Já se fala em um valor de mercado. Que valor de mercado é esse? Não, inclusive eu li, acho que foi na tribuna, em algum lugar, que o prefeito está se colocando à disposição, dizendo que ele vai garantir que, se caso o valor não seja o valor de mercado, a prefeitura faria um aporte financeiro. Pelo menos isso, né? Deixa eu aproveitar aqui, os nossos telespectadores já estão participando aqui. Vamos lá, o Paulo Sérgio do Boqueirão, mandar um abraço para o Paulo Sérgio, agradecer a participação.
eu gostaria de ver duas coisas. Primeiro, o traçado do trajeto do VLT, da linha Sorocabana em direção a Conselheiro Nébias. Em segundo, o VLT no trilho de ida e volta. Dá a impressão que o local é estreito para ter uma curva. Ele está falando da linha Sorocabana com a Francisco Glicério. Que você... Bom, a gente estava falando do túnel, ele está perguntando do VLT, eu não sei a opinião de vocês, quero escutar. Ele está falando, o primeiro traçado do VLT na linha Sorocabana em direção ao Conselheiro Nébias. Ele gostaria de ver. O segundo, ele quer ver que o trilho de volta, a impressão que o local é estreito para a curva. Realmente, Paulo Sérgio, a gente não tem aqui o mapa para te mostrar certinho. Eu sei que se você entrar no site hoje do governo do estado, já tem alguma coisa com relação ao traçado do projeto. Agora, muita coisa precisa ser feita. Enquanto ele estava indo, inclusive na Francisco Glicério, existe a possibilidade, inclusive ele ser removido, né, ser deslocado da onde hoje tem a linha para o canteiro central. Esse também está em discussão. Ele termina o primeiro trecho na Conselheiro Nébias, era para entrar, a gente já sabe que a Conselheiro Nébias é inviável, que não existe a possibilidade de passar lá, isso está sendo debatido. Você falou que você gostaria de ver, eu também quero ver. Acho que ele deve estar falando com relação à antiga FEPASA, né? Exatamente, porque realmente é estreito. Mas ali não tem, ali na Sorocabana, tudo ali não tem como fazer. Ali tá, aquele prédio é tombado também e tudo. Eu acho que o que ele está querendo se referir aí é voltar o trem da linha FEPASA, né, Bisol Estreita. Não é que ele fala ida e volta, é que o VLT ele não tem ele vai, a locomotiva dele é para frente. Com o centro de convenção aí não? Então, isso é o que está sendo discutido. Agora, a gente não sabe. Eu, particularmente, acho que, independente de ter pressão ou não, o VLT passando pelo canteiro central é muito melhor do que passando pela linha da máquina hoje. Até porque você, mantendo na linha da máquina, você continua segregando a cidade ali. Você diminui a possibilidade de cruzamentos. Então, se passar para o canteiro central, você consegue cruzar o bairro todo ali, a gente pode ter muito mais linhas de acesso. E a Rosa da Aparecida, Rosa, obrigado também pela participação. Eu estou até doente com o que está acontecendo. Esse túnel não pode sair assim. As pessoas estão ali há anos e têm o direito de estar ali. Eu acredito que o Paulo Alexandre Barbosa não vai deixar isso acontecer. A Rosa da Aparecida. A Rosa está de parabéns pela colocação. Ao bairro do Estuário e do Macuco agradece a sua colocação. A gente vai fazer nos Vivas Bairros uma manifestação pacífica e acolhendo assinaturas para poder a gente englobar. Quanto mais gente tiver a favor da gente, melhor. Porque a gente lá só é um povo sofrido, mas moramos bem. E com o dinheiro que eles vão pagar a gente, com o dinheiro que eles querem pagar a gente, não dá para comprar nada em Santos. Praticamente a gente vai ser expulso da nossa cidade. E é onde nós somos nascidos e criados. Mas, ô Wagner, isso dos valores ainda acho que não tem ainda nada definido. A discrepância é muito grande, Rogério. Eu vou te explicar. Mas foi falado em algum valor já, alguma coisa? Não, mas a gente sabe, especuladamente, pelas imobiliárias, já estão articulando tudo. Para ter uma ideia, da Afonso Pena para o nosso lado, que é onde nós moramos, uma casa gira em torno de 200, 250, reformada. Da Afonso Pena para lá, é mais de 700. A gente vai morar onde? Ou vai comprar uma casa em São Vicente, ou perto de uma palafita, ou vão expulsar a gente da nossa cidade. Porque quem ficar, é que nem ele falou, não é só para quem vai vender seu imóvel. Para quem ficar, o impacto não vende mais e o impacto é desastroso. Por quê? É estaqueamento, é batida. Temos um colégio que ano que vem, o Auxiliadora da Instrução, que eu estudei, vai completar 100 anos. Nós temos nossa paróquia, que é a paróquia de São Jorge de Marte, onde nós todos os anos fazemos a festa de São Jorge, junto com o Padre Francisco, entendeu? Nós temos uma história, nós temos uma escola de samba, temos 2 escolas de samba nesse traçado. Nós temos a X9, que está completando 70 anos, nós temos uma Padre Paulo, que também já tem desde 73, que é a escola... Quer dizer, nós temos tradição,
nós somos o bairro das casas populares mais antigos do Brasil. Poxa, não é questão de fazer um tombamento, pá. O vereador teve a colocação de fazer isso. Stanislau, né? Stanislau, fazer um tombamento. É válido? É válido. Então a gente tem que estudar direitinho, porque a igualdade e a desigualdade. Então a gente tem que trabalhar em todas as questões para ninguém ser prejudicado. O prefeito falou, vamos ver o que dá para se ajustar, para mudar o traçado, para não prejudicar os moradores. Porque, poxa, você fazer um traçado e passar por cima de uma história, em cima dos moradores, o impacto é, como você pode ver aqui, ó, nesse papel aqui, que são as desapropriações, você pode ver com você, ó, só na Siqueira Campos, de imóveis comerciais, são 18. Já tem um impacto. De casas residenciais mistas, só na Siqueira Campos são 26. Na Bezerra de Menezes é 40. Na José do Sacramento, que dá a curva, porque na José do Sacramento é onde faz a curva. Na Bezerra de Menezes é onde inicia depois da Afonso Pena, depois do Canal 5, para as pessoas, os nossos telespectadores se situarem. Ali nós temos centro espírita, nós temos creches. Gente, não é brincadeira. Aí na hora que faz o desvio, ele não atinge a Cutrale e nem a Citrosuco. Tudo bem, são empregos, temos que ver os lados. Mas, pô, gente, é só os moradores que estão sofrendo impacto? Não, eu concordo que a gente precisa ter critério, realmente. Entendeu? Tem que ter critérios para isso. Quanto a isso... São 170 e poucas casas no total, diretamente atingidas. Só no Macuco são 179. Está aqui. Uma com domínios, significativa. usos mistos e tudo, já vai para 227. E com relação, isso foi levantado, inclusive pelo Wagner, Francisco, sobre um eventual tombamento de algumas casas e tudo. Você entende que isso seria uma solução para preservar essas moradias? Já tem alguma coisa nesse sentido aí, né? Inclusive, a bacia do Macuco acho que é tombada pelo patrimônio histórico, não é? A bacia eu acho que existe um tombamento. Mas a bacia, a princípio... Então, isso que eu te pergunto, existe lei que possa acabar com esse tombamento? Eu vejo o prédio no Valongo lá abandonado, só com a parede da frente. O que tem lá que não pudesse fazer lá? Só tem casas antigas, tá? Prostituição, pessoal usando droga. Aqui no nosso bairro não tem, porque droga existe em todo lugar. Só que lá a gente consegue até controlar esse tipo de coisa. Lá não tem mais, já perdeu o controle lá. Passasse aquela avenida lá, não ia atrapalhar ninguém. Não desmerecendo, claro, gente, a gente tem um tema aqui, né, Francisco? Com certeza. Rogério, não desmerecendo também a vida e o pessoal que mora lá no Valongo. Isso a gente tem que falar também que a gente não pode ser muito incisivo. Muito menos, né? Não, a pista, ela não desabriga ninguém. Eu acho que naquele local, como é a evacuação maior de veículos que vêm de fora, como todos os vereadores bateram em cima lá, que na entrada da cidade seria a melhor opção. Com certeza. Entendeu? A gente sabe e a gente tem noção que o túnel é importantíssimo para a cidade de Santos. Entendeu? A gente sabe disso. Que se faça um estudo melhor, um trajeto para acolher a todo mundo, né? E sofrer um impacto menor. Bom, eu quero agradecer também aqui o Fernando e o Orlando. O Fernando é o Fernando Pirulito, do Macuco. Fernando, um abraço, obrigado pela participação. Ele coloca aqui, o povo de Santos não tem que discutir o traçado do túnel, pois quem mora no Canal 5, no Canal 1, não está nem aí. Quem tem que discutir o traçado do túnel é a Dersa, a Prefeitura, os vereadores e os moradores do local que serão prejudicados. Olha, Fernando, antes de passar aos nossos convidados, eu acho que você está equivocado. Eu acho que acho que todos os santistas têm que discutir, porque independente de onde vai ser o túnel, ele vai beneficiar ou prejudicar toda a população. Então eu acho que isso isso de você querer discutir só o que te afeta diretamente,
na minha opinião, é uma das coisas que atravanca a sociedade e o progresso, porque eu acho que a gente precisa discutir, a comunidade precisa discutir. Por exemplo, as drogas, não é porque eu não tenho nenhum viciado na minha família que o usuário de droga não me afeta. Claro que afeta, ele está dando um mau exemplo, ele está indo, de repente, para o mundo do crime, ele está se utilizando... então, isso não tem nada a ver. Eu acho que a gente precisa discutir, sim. Eu acho que toda a sociedade precisa discutir. Afinal, você uma hora vai poder precisar, Fernando, você vai querer ir para o Guarujá, se deslocar a trabalho, a lazer, alguma coisa, você vai acabar utilizando o túnel. Então, eu acho que é importante, sim, que todos discutam. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa com o Fernando, Wagner e Francisco. O Fernando, a gente conhece ele. O Fernando é o nosso querido Pirulito, que tem a banca de jornal lá na nossa área, lá, é uma pessoa muito querida. Eu acho que ele quis expressar aí, mas de outro jeito. É tipo assim, é que ninguém do nosso... Onde a gente mora, a gente foi consultado de nada. Então, eu acho que o revés dele aí é que, antes que se faça, como você falou, Rogério, no começo, procurasse... chegasse com antecedência. Como tudo, né? Como tudo. Agora, nós ficamos sabendo que o pacote já veio pronto, entendeu? Há 10 meses das suas já licitações de fazer a obra. Pô, que nem eu falei lá na Câmara, uma velhinha, 85 anos, gente, me parou, o Rimomo, porque onde eu moro, o meu dono é Rimomo, porque eu fui Rimomo da cidade. Rimomo, perdi meu marido, vou perder minha casa? Pô, meu irmão, não é brinquedo. Aí, ela sabe o que ela falou? Pode vir com a pá carregadeira que assim já me enterra. Porque eu não vou sair da minha casa. Pra nada. A minha casa é minha vida. Porque quem mora ali, Rogério, para você ter o bairro do Estuário, ele é diferenciado, Rogério. Sabe por quê? Porque não é que nem o bairro do Gonzaga, não é desmerecendo os outros bairros. A maior parte dos bairros, o cara entra com o carro na garagem, você não sabe quem é. O bairro do Estuário, não. Os bairros do Estuário do Macuco é o seguinte: o cara que entra com o carro ali, a gente sabe quem é. O teu vizinho toma conta da tua casa. Todos conhecem. Todo mundo se conhece, todo mundo é bom dia, é boa tarde, é boa noite. Março e domingo na feira. A gente, somos uma classe média baixa, mas a gente vive bem onde a gente mora. Entendeu? E agora ver uma obra dessa, sabendo que daqui a 10 meses já começa tudo. Se a gente não se manifestar, se o povo, olha o que eu vou falar, pessoal do Estuário, pode escutar o que eu estou falando junto aqui com o nosso amigo aqui da associação. Vamos sair de casa, vamos para o movimento, se manifestar. Vamos ordenamente, pacificamente, sem quebraria, sem nada, como a gente estamos fazendo até agora. Vamos sair de casa, vamos para os movimentos, vamos trazer todo mundo, porque, gente, vamos perder nosso bairro. Não tem o Viva Bairro? Agora vai vir o Mata Bairro. Porque vão acabar com o nosso bairro. Nós somos para a reunião do Viva Bairro. Entendeu? Já falaram isso para o prefeito, Paulo Alexandre? Nós vamos chegar lá. Né? Exato. Mas nada contra o prefeito, muito pelo contrário. Mas agora tem o Viva Bairro nos Andradas do na praça, né? Isso, nos Andradas. Vai estar todo mundo eu concordo plenamente. Vou só reiterar aqui a minha colocação para o Fernando Pirulito. Fernando, isso eu acho que é um problema da cidade. Acho que é um equipamento para a cidade que tem que ser discutido pela cidade. Repito aqui, a Dersa foi infeliz ao iniciar os trabalhos sem antes consultar, fazer uma reunião no bairro, conversar com as pessoas, explicar o que está pretendendo fazer, se está certo, se está errado, é discutido depois. Agora, está errado. Eu acho que todo mundo tem que discutir tudo. Acho que a prefeitura vai alterar um equipamento lá na ponta da praia, todo mundo tem que discutir. No Gonzaga, todo mundo tem que discutir. Eu sou contrário a achar que a gente só tem que discutir o que está na nossa frente. Pelo menos preparado espiritualmente, né? Exatamente. É isso aí. Então eu tenho uma outra pergunta aqui, mas eu vou deixar nós vamos fazer um break agora. Então eu espero que você continue com a gente e na sequência a gente vai continuar discutindo esse problema que está afligindo a cidade toda.
Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Olá, estamos de volta no TV Com em Debate. Hoje com a ilustre presença de dois membros aqui do bairro, o Wagner da Comissão dos Moradores do Estuário e o Francisco, também participante da AMAB. Então a gente está aqui discutindo, estamos todos aqui discutindo com muitas perguntas com relação ao túnel e o problema que está gerando no bairro com uma possível desapropriação das casas. Fica o convite para que você, nosso telespectador, participe pelo 2138-4677, fazendo sua pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada um pouquinho antes do break, do Orlando, do Estuário. Ele diz assim: eu moro onde justamente estão querendo desapropriar. Vamos supor que eles paguem na minha casa 300 mil reais. Nós somos em 5 herdeiros. E se fosse dividir esse valor pelos 5, daria 70 mil para cada um. Com esse dinheiro a gente não compra nada. Ninguém quer sair daqui. Eles vão ter até que acabar com o comércio daqui. Olha, Orlando, antes de passar a palavra aqui ao Wagner e ao Francisco, deixa eu só fazer uma consideração para você. Orlando, se eles pagarem 300 mil na sua casa,
o certo seria os 5 membros da sua família adquirirem uma outra residência com esses 300 mil. Hoje, se também você vender a sua casa pelo preço, concorda? Pelo preço qualquer que seja, se for dividir em 5, fica difícil mesmo. Então, não é uma partilha de bens. Não sei, quer comentar alguma coisa, Francisco? Não, a princípio, o que está sendo falado aí, o negócio é o seguinte, o que ele quis dizer é o seguinte, moram todos juntos, é uma família que... Não, eu sei disso, mas... Só que a venda é 300 mil pela casa, não é por cada pessoa. Exato, mas isso seria em qualquer lugar, né? Com certeza. Qualquer família que vai vender a casa hoje talvez sim, talvez não, né? Eu encaro assim, tipo assim, pode estar 3 pessoas, 2 pessoas, como a maior parte das casas populares ali, como todos os moradores podem me escutar e podem me contestar ou se eu estiver errado, mas eu tenho quase para ver que eu estou certo. Não sou dono da razão, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas que nem a minha casa é usufrutos. Por isso que eu falei, as nossas casas ali, a maior parte pode ir nos cartórios. A maior parte é usufrutos. Entendeu? Sei, mas quer dizer, não acho que não muda muito. Não, muda, Rogério. Muda no sentido que nós falamos no começo, que nem o meu amigo Francisco falou. A casa, ela cresce junto com a família. A minha casa só tinha a parte de baixo. Meu avô morreu. Meu avô, para quem não conhece, meu avô é super argentino. Meu avô é fundador dali. Entendeu? A minha casa tem um único dono, como a maior parte das casas populares do Macuca é de um dono só. É um dono só. Praticamente ali quase ninguém vendeu suas residências. A maior parte é de quem já morou desde o início. Por isso que foi crescendo, os usufrutos passam para a família, para não vender, para não criar atrito com a própria família, os usufrutos da família. Na frente da minha casa tem uma velhinha de 85 anos que é a Dona Tereza. Eu posso até falar o nome dela. Claro. A Dona Tereza tem 85 anos, ela tem tataraneto. Pra ter uma ideia, se for fazer não uma é enquete brinquedo, ali, gente. Não, se eu fazer uma enquete ali, pode dar o dinheiro que for. Tem muita gente que mesmo o dinheiro que for não quer sair. Por favor. O bairro é tão entrosado com o pessoal. Isso a gente precisa fazer análise, acho que por 2 ângulos distintos. Um é a relação da característica, da peculiaridade do bairro, da história, da tradição, de tudo isso. Outra é uma análise mais técnica, financeira, com relação aos imóveis. Se você tem um imóvel lá, vamos dizer assim, tem um imóvel qualquer que seja lá, que ele tem X metros de frente por X metros de fundo. Se moram 3, 5, 6 ou 8 pessoas, não muda o valor. Isso não é o caso. Existe o valor assim afetivo, porque foi de geração por geração. Mas o fato de ter mais gente ou de ter passado por mais tempo, esse imóvel continua tendo X metros de frente por X metros de fundo. Cada metro quadrado custa X reais. Então, esse valor sentimental, isso só... Por favor, eu respeito isso. Eu estou sendo pragmático. Eu sei que é importantíssimo isso. Eu só quis dizer aqui por Orlando, é justamente isso. Assim, se o imóvel dele vale X mil reais porque tem X metros quadrados. O fato de morar 5 ou de morar 8 não altera o valor da propriedade. Eu sei que sentimentalmente, como é uma característica do bairro, as famílias acabarem se juntando, os agregados irem participando, então é mais complicado numa questão de saída, mas numa análise técnica fria, é um metro quadrado que vale tantos mil reais, certo? Com certeza, por esse é o caminho. É aquele com 5 famílias, praticamente ali, entendeu? Fica difícil. Aqui na minha casa também. Minha casa não está sendo atingida. A minha casa fica no meio. Mas vou ficar no meio de 2 pessoas. Vou ser atingido de qualquer maneira. Entendeu? Por causa do impacto social vai ser enorme para quem for ficar. Estradas ao lado, viaduto e tudo. É coisa de louco. Até porque eu acho agora uma própria, não fugindo fora, Rogério, me desculpa, a segurança do bairro. A segurança do bairro. Eu não vou poder mais dormir sossegado.
Vou ter que construir grade sobre grade. Em 12 minutos você atravessa para o outro lado? 12 minutos atravessa para o outro lado. Não, realmente, essa peculiaridade do bairro é que a gente precisa, e eu eu tenho certeza, o prefeito e a equipe dele vai ser sensível a esse problema que está afligindo o bairro, e essa sensibilidade vai fazer com que eles achem uma solução para que consiga trazer o desenvolvimento que faz parte, junto com uma obra de infraestrutura desse porte, importante como é para a cidade e tudo, mas ao mesmo tempo não estrague essa característica que é tão marcante do bairro e as famílias que ali habitam. Já temos alguns barulhos, né? De carreta e as empresas atrás. Pela proximidade que tem. Pela proximidade que nós temos na portuária. Até a locomotiva de madrugada berra. De dia você não escuta ela tocar. Agora vai ter carreta do outro lado buzinando, trafegando, vai ficar um caos aquilo ali. Deixa eu vir aqui, olha, temos mais duas perguntas aqui, agradecer a participação da Flávia do Estuário. Não é só o valor financeiro, tem um valor sentimental. Nós já estamos aqui na 4ª geração. Minha avó ajudou a fundar e meus filhos já moram aqui. Nós conhecemos os vizinhos e estamos em um bairro seguro. É verdade, Flávio, a gente tem comentado isso bastante, o Wagner e o Francisco tocaram muito nesse assunto, porque eu acho que esse é o valor principal que está se dando a esses imóveis, é esse valor sentimental que agrega, que é incalculável esse valor, né? A gente friamente analisa o imóvel como um todo, pela localização, pela metragem e tudo, mas agrega-se esse valor da família, do tempo que se passou, das lembranças, de tudo isso. Realmente é difícil, valorar isso é quase impossível, mas a gente precisa achar uma solução e nós estamos fazendo isso. Estamos discutindo e convocando toda a cidade, apesar do Pirulito não concordar, não é? Brincadeira, Pirulito. Mas que a gente está convocando toda a cidade e está discutindo isso. Eu acho que quanto mais pessoas pensando, mais cabeças pensando nisso, a gente pode encontrar uma ideia. Claro, exatamente. Então, a Rosa também, mandar aqui os nossos agradecimentos à Rosa, telespectadora. Fala para o Wagner, aí Wagner, sai direto para você. Fala para o Wagner que ele pode me dar uma Bíblia inteira para eu pegar assinaturas que eu pego. Aí, a gente agradece aí, Rosa. A gente vai estar sábado agora, a gente convida a comunidade para sábado agora, 9 horas, no Viva Bairro, lá no Andradas. Nada contra o prefeito, nada de protesto. A gente só vamos protestar acolhendo assinaturas para ampliar o nosso movimento. E sexta-feira, às 20 horas, na igreja São Jorge. Sexta-feira, 20 horas, na São Jorge, tem a reunião. Prestar conta com a comunidade. Com a comunidade, tá certo, a associação e a comissão que eu faço parte dos moradores do bairro. É aquela pressão saudável, transparente, né, que precisa ser feita. Aliás, eu acho que nós temos o nosso gestor público, os nossos vereadores, principalmente, para isso. Não é? Eu acho que o vereador é o canal de ligação direta. Temos a agradecer a todos eles. Olha, inclusive você tocou num assunto que eu vou ficar falando aqui. Aqui nós temos na mão uma moção contrária à desapropriação dos bairros do Macuca Estuário. Estou mostrando aqui para vocês. Todos os vereadores assinaram em prol ao nosso movimento. Está aqui para vocês verem. Eu trouxe em mãos aqui o nosso amigo ver. Todos, claro. A gente tem que agradecer a todos os vereadores pela transparência que eles fizeram na Câmara, solidários mesmo com a gente, e graças a Deus nós ficamos muito felizes porque eles são representantes da nossa cidade também, assim como o prefeito, e a deputada Thelma de Souza também, a deputada estadual Thelma de Souza, que está no movimento com a gente. A gente tem que agradecer aos políticos porque realmente nos acolheram na Câmara. E na moção não teve somente o De Rosses, que estava licenciado, e o Boquinha assinou por ele e com o aval dele. Tá? Então, nós já atingimos 100% da nossa Câmara Municipal contra a desapropriação do nosso bairro. Eu tenho acompanhado realmente que os vereadores estão todos
bastante preocupados e ativos com relação a uma eventual desapropriação dos imóveis ali do bairro. Eu acho importante e acho até que é o dever mesmo, né? Eu fiquei até abismado, posso até dar uma risada aqui, claro. Porque na hora da fala lá deles sobre o bairro, 70% morou um pouquinho no Macuco. Em especial o Furtado e o Zeca Teixeira. Com certeza. Teixeirinha até chorou lá. Teixeira foi vizinho nosso. Bacana. Teixeira se criou no bairro. A mãe dele é a moradora mais antiga do bairro. É a mãe dele, 87 anos. E é viva. Eu soube que realmente ele se emocionou. Se emocionou porque ele nasceu e criado no bairro também. Então, aproveitando que a gente está falando dos vereadores, da atuação deles nesse caso em especial, eu li também que o Stanislau, né, o Evaldo Stanislau, vereador, estava propondo um eventual tombamento de uma faixa de algumas casas e tudo. Eu queria saber se isso foi debatido com vocês, alguma coisa, ou se vocês só souberam da ideia, e qual o pensamento de vocês a respeito, porque eu não preciso dizer que existem algumas complicações, e é uma situação complexa. Você tombar um imóvel, você restringe também o uso dele e a forma, então precisa se pensar muito em relação, não sei se essa é uma saída ou não é. Se tombar, acaba não podendo nem mexer no imóvel. Ele chegou a consultar alguém lá da associação, dos membros, da comissão, alguma coisa? Não, ele entrou com ação lá com os vereadores lá. A gente não sabe o andar da carruagem a respeito disso. Nós soubemos e depois vamos tomar conhecimento a respeito. Mas eu acho, no momento, eu achei válido a colocação dele, a intenção dele foi uma das melhores, entendeu? A gente vê direitinho, porque é um patrão, queira ou não queira, as casas populares do Macuco até merecia essa colocação, porque nós fomos e somos as primeiras casas populares do Brasil. Sei lá, eu acho que isso deve contar com alguma coisa, né? Claro. Em benefício da gente, né? Não tenha dúvida. E também são um tombo histórico, casas já foram mexidas, já foram levantadas, plantas foram feitas com autorização. Já houve uma certa descaracterização. Mas o local, eu acho, não se querendo se beneficiar propriamente com a situação, o pessoal do bairro, mas eu acho que é válido devido ainda mais a situação que a gente se encontra, né? Hoje. Porque está sujeito a gente não ter mais nada ali, né? Quero aqui mais um telespectador, obrigado a dona Anita Cristina, do Estuário, também pela participação. Em primeira instância, o presidente da Dersa disse que o pessoal teria que pegar o dinheiro e cada um voltar para sua terra. Nossa. Feliz. Ele fez um infeliz comentário, pois para onde nós vamos voltar se todos nós nascemos aqui? Olha, dona Anitta, não tenho nem o que falar, isso de uma indelicadeza, de uma infelicidade tão grande. Se ele fez, eu não escutei esse comentário. Eu vou voltar para onde? Se eu nasci ali. Mas se ele fez, esse comentário, eu acho que ele acho que ele é de outro planeta. Ele fez, Rogério, ele fez. Que é de uma eu acho que ele deve ter se arrependido amargamente pela colocação. Nós tínhamos que perguntar para ele onde que ele mora. A deputada, eu sei. O que ele pensa? Mas de onde que ele veio? Eu sei, ele veio do interior. Então, mas ele voltar para lá. Exato, mas só que é o seguinte, eu falei na minha fala, lá na Câmara, ele fez esse comentário, falei para o presidente Sadal, na mesa. E a deputada Thelma de Souza, na sala, os vereadores e o prefeito e ele da Dersa, a deputada Thelma de Souza indagou ele, falou. Você não poderia ter falado o que você falou. Você foi indevido. Você falou para o pessoal voltar para a terra do que veio, pegar a indenização e voltar para que veio. E ele não respondeu a indagação da deputada. Ele contornou a pergunta e veio com outra coisa. Entendeu? Tanto que quem abaixa a crista... Mas ele falou isso em audiência pública? Falou. É mesmo? Falou. Eu acho que foi uma colocação que não deveria ter colocado, né? Pô, tem que respeitar os moradores, né? Ainda mais a posição que ele exerce. É tipo assim, se a gente tá lá, já somos quase centenários no bairro,
Vai voltar para a terra de onde veio onde? Nós estamos na terra que nós queremos. Quem não está na terra que veio é ele. Manda ele lá para o interior dele lá, né? Não, é verdade, porque esse é o tipo de comentário que não pode se fazer, que não se faz. Né? Vocês fizeram algum levantamento quantitativo do número de pessoas, de familiares, né, de moradores do bairro que seriam de cara assim afetados? Quantidade não de imóveis. Está aqui pela tabela. Você já vê aqui o número de pessoas desalojadas. Subnormais, 3.690. Regulares, 810. Subnormais são moradores de cortiço, não é? Está dizendo ali, né? Não, subnormais está fazendo um contexto geral, entendeu? Aqui está dizendo tudo, você pode ver pelos números que estão aí, sem contar os imóveis comerciais, né? Está tudo bem escrito aí. Você pode ver, ruas, normas. Mais de 3.500 pessoas. Entendeu? Vai por aí. Agora você imagine o caos que isso vai trazer. Não, isso realmente. E essa mobilização que vocês estão propondo fazer, de que forma que está sendo organizada? Tanto no Viva Bairro. O Viva Bairro, para o telespectador que não sabe, o Viva Bairro é uma iniciativa da Prefeitura, onde o prefeito leva toda o seu staff, né, os seus secretários, tudo, para determinados bairros, determinadas regiões da cidade, para discutir diretamente os problemas. Fomos no Viva Bairro, fizemos no Viva Bairro, fizemos algumas reclamações não, colocamos algumas coisas que o bairro havia necessidade, como poda de ave, rede de esgoto, que está sempre dando problema, entendeu? Fomos atendidos, na medida do possível, mas é que nem o Vaguinho falou, fomos convidados para ir para o Viva Bairro, agora estão matando o bairro. Agora, como é que é o nome que você falou? O Mata Bairro. É o Mata Tem Bairro. um Mata Bairro aí, né? Vamos ver aí, né? Mas não, estamos acreditando no prefeito. Eu quero aproveitar porque assim, a TV Com está cada vez mais... até pela competência da sua direção e pelos programas que têm sido veiculados na emissora, tudo está cada vez mais adentrando a casa do santista. Eu acho que é a TV que está realmente servindo como uma ferramenta de ligação dos munícipes com os problemas todos que são discutidos aqui na cidade. Então, principalmente o programa TV Com em Debate está sendo utilizado para isso. A gente está vendo, participa, as pessoas ligam, a gente encontra na rua, tem a satisfação de encontrar com as pessoas e elas... Então eu quero aproveitar esse canal, é importante, a gente está encerrando o programa já, e perguntando para vocês, queria que vocês fizessem realmente um convite para que os moradores participem do movimento, apareçam na reunião, tudo, para cada um opine, dê realmente a sua contribuição para que a gente consiga uma solução adequada para esse traçado e amenizar ao máximo o impacto que vai causar. Veja bem, a gente está aqui, a gente não é o dono da razão, a gente está aqui para expor as ideias da nossa comunidade também. A gente não está aqui só expondo o que a gente acha. A gente vai ouvindo as pessoas e a gente vem trazer o que as pessoas acham também, entendeu? Queria muita gente está me perguntando, se vai trazer o trânsito de São Paulo, uma boa parte do trânsito de São Paulo, eu desembocando tudo aqui, isso aqui também vai virar um caos. Então isso não vai ser um caos só para nós que moramos lá. Vai criar um caos na cidade inteira. Porque se a gente tem uma evacuação lá nas balsas, que dizem que vai muitos carros para lá, estatisticamente. Temos na Piaçaguera, que também dá gargalos, certo? Agora vamos trazer aqui no núcleo, é o núcleo, né? O núcleo central de tudo, fica no meio entre Ponta da Praia e Centro. Agora vamos trazer esse fluxo todo para cá? Será que eles não estão pensando logisticamente nisso? Qual caos que vai criar isso aí? Falaram até que a Afonso Pena vai ser uma mão só e a Pedro Lessa outra mão. Já chegou a falar isso. Mas não sei se pode. Tem que ser, porque se for feito esse traçado mesmo, não tem como fazer duas. Agora você imagina o caos da cidade que vai ser isso. Vai ficar, entendeu? Fica difícil. Deixa eu aproveitar aqui, quero só, a gente está encerrando, mas teve uma última, não é nem uma pergunta, uma colocação
do seu Antônio Brasileiro, do Estuário também, seu Antônio, boa noite. O Toninho Brasileiro, ele faz parte da comissão nossa também lá do bairro do Obrigado pela participação, viu, seu Antônio? Ele faz uma colocação pertinente e é verdadeira. Este bairro é um dos mais antigos e merecia tombamento. O projeto das casas foi feito pelo presidente Getúlio Vargas e entregue pelo presidente Dutra. Ele tem seu valor histórico e não pode acabar. Realmente, faço minhas suas palavras, senhor Antônio, realmente esse bairro precisa ser de alguma forma preservado. A gente está encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer o Wagner Pontual. Wagner, queria que você fizesse sua colocação final aí, se quiser fazer um convite ao pessoal. E se despeça, por favor. Agradecer pelo Toninho Brasileiro, que faz parte da comissão, esse último recado aí. É um homem que está junto com a gente na pegada aí, um homem importante do nosso bairro. E convidar a todos às 20 horas, sexta-feira, gente. Vamos lá, vamos escutar o presidente nosso da associação, que ele está com problema de coluna, operou, mas sexta-feira ele vai estar lá para prestar esclarecimentos à comunidade. E vamos, gente, vamos procurar se unir cada vez mais em prol da nossa comunidade. Vamos somar, não vem para dividir, vamos somar, que só somando a gente vai chegar ao denominador comum, que é não derrubar nossas casinhas e manter o nosso bairro feliz e alegre, como sempre foi. Muito obrigado. Francisco, boa noite, obrigado, viu, pela participação. Boa noite, obrigado você por dar esse espaço para a gente. Nós estávamos precisando mesmo de um espaço que pudéssemos dar satisfação à nossa comunidade, tá? E agradecer também ao Furtado, que está junto com a gente, foi um dos líderes que levantou essa lebre, ao Zequinha, a deputada Thelma de Souza. E prefeito, por favor, arruma um cantinho pra gente lá, uma sede, para nós poder dar satisfação para a comunidade. Nós não temos um endereço ainda, foi pedido para ele. Só isso, muito obrigado. É isso aí. Estamos encerrando o TV Com em Debate. Quero agradecer a sua participação, a todos aqueles que mandaram perguntas, a todos os telespectadores que ficaram com a gente até agora, e convidar vocês que continuem assistindo a TV Com. A TV Com está se colocando cada vez mais como uma emissora que realmente faz essa ligação entre a comunidade e os gestores, as pessoas que realmente fazem o dia a dia da nossa cidade. Boa noite, fiquem com Deus.